Então, no capítulo 34 já de oficina de nosso lado do livro Os Mensageiros, né? Já estamos assim, vamos dizer, 2 terços do livro já foram. E vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus 7:21. O problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas acima de tudo em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemos a ação permanente do bem. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo. Então, fazendo aqui algumas observações, quando Emmanuel começa dizendo o problema da redenção, que é o problema da libertação nossa. Libertação de quê? Das ilusões da matéria, das ilusões ligadas puramente a satisfação de instintos e necessidades físicas, desatendendo às necessidades da alma. Então, não está situado em nossos lábios, no sentido de que não é só na afirmação verbal, porque inclusive esse capítulo 7:21, eu lembro a vocês, é aquele no qual Mateus narra que Jesus diz, né? Que naqueles dias muitos dirão Senhor, Senhor, mas que não adiantará, porque o que vale é os atos. Estive nu e me vestistes, estive enfermo e me fosse visitar. Tem aquela sequência que é uma das partes mais caracterizadoras da essência da prática da caridade, como sendo o atestado de libertação nossa em termos espirituais. Então, mas assim, não está situado em nossos lábios, mas acima de tudo em nosso coração e em nossos braços. Quando ele se refere aqui em nosso coração, Emmanuel se refere a nós termos adquirido sensibilidade à proposta do Evangelho, de elas, de certo modo, ter nos tocado, e em nossos braços de ter nos movido à ação. Então, o conhecimento que sensibiliza e depois nos leva à ação. É isso que de fato nos liberta. Em seguida ele diz: apliquemos a ação permanente do bem. Interessante aqui de apliquemos a ação permanente do bem, é porque na proposta do Evangelho do Cristo é que através da visão real da vida nós assumamos uma atitude, um entendimento e uma vivência para sempre. Não é para querer parecer bonzinho durante algum tempo e depois, conseguido, diríamos, alguma proteção divina, voltar a ter uma atitude incoerente ou escravizante que tínhamos antes. Não. É permanente. A atitude que o Evangelho, que a doutrina espírita nos convida de que você mude agora, e é para sempre. Você não vai estar dando passos para trás. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo. Há inúmeras mensagens de Emmanuel onde é ressaltado muito a excelsitude da condição de servo, de você se colocar como instrumento do bem, ou instrumento maleável à intervenção dos benfeitores espirituais. De você ter compreendido exatamente a razão de você estar encarnado, em termos de objetivos espirituais maiores, e saber que esses objetivos, sobretudo, se efetivam na medida em que a gente se sensibiliza a ser instrumento dos bons espíritos, que significa posição de servidores, mas de servidores agora para liberdade plena e não para a escravidão da matéria. Porque, na verdade, a gente, na nossa luta e caminhada evolutiva, a gente, face
a imaturidade espiritual, a gente tende a ser servo de alguém e naturalmente estivemos sendo servos da ilusão e da matéria. Adquirido o conhecimento libertador e integrado-se nele, nós somos chamados agora a ser servos do bem, servos para a verdadeira liberdade, como é a proposta da doutrina espírita. No abençoado campo do espiritismo, justamente porque é uma gleba de trabalho com inúmeras opções de integração na atividade de ser servidor. Então, no centro espírita, há atividades para médiuns, para passistas, para pessoas que se integram em ações sociais, para aqueles que se integram à possibilidade de divulgar a doutrina pela voz ou pela palavra. Há inúmeras áreas de atuação e serviço em cada instituição espírita. E elas realmente representam para o crescimento espiritual nosso um cadinho de purificação. Porque nos centros espíritas, como ocorre com todas as aglomerações humanas, encontram-se espíritos simpáticos e antipáticos. Encontram-se espíritos que já trazem uma certa harmonia trabalhada no bem em vidas anteriores e espíritos que andaram se atrapalhando no mal e que agora estão tentando se ajustar e passam a ser membros de uma mesma casa espírita. Então, do mesmo modo que na família física surgem antipatias gratuitas, elas também surgem no templo espírita, no nosso ambiente de trabalho, em qualquer lugar onde a criatura humana convive em grupo, ela é chamada a crescer em grupo. É por isso que nunca se pode e nem se deve estimular ninguém a querer viver, por exemplo, a prática espírita de forma pessoal, individual. Não. Claro que a gente tem as nossas ações e atividades pessoais individuais, mas não isolar-se de um grupo espírita onde a gente se integre, achando que pode fazer muito mais o bem se não tiver nele. Porque isso advém do egoísmo que ainda não foi resolvido em nós. Na verdade, a gente tem ali algumas arestas para ajustar com o próprio grupo e muitas vezes pelo melindre, pelo orgulho, pelo egoísmo, a gente resolve afastar-se, o que nunca é positivo. Então vamos agora entrar no nosso tema, a oficina de nosso lar. Eu separei aqui alguns tópicos, sobretudo aqueles que dizem respeito à nossa experiência aqui de espíritos encarnados, que estão aproveitando ao máximo as lições trazidas por André Luiz. Porque algumas partes que aludem mais à atividade espiritual de desencarnados, a gente deixa um pouco de lado, para quando estiver já do outro lado. Mas aquelas que ele disse que se afere a nós aqui encarnados, é importante refletir, analisar, conscientizar e se contextualizar nelas, para aproveitá-las bem. Vamos ver aqui. Identificava agora, isso é André Luiz dizendo, identificava agora a presença de muitos desencarnados, de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles, em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Então André Luiz aqui alude a algo que é um fato na vida de qualquer um de nós. Independente de a gente ser médium, de ser médio ostensivo, de não ser médio ostensivo, há espíritos que nos acompanham em todos os lugares, simpáticos, antipáticos. Espíritos que conviveram conosco nessa encarnação ou em outras, e que através das leis do magnetismo e dos fluidos se encontram agora ao nosso lado. Mas todos têm espíritos. André Luiz narra aqui, quando ele cita que
muitos desencarnados de ordem inferior, justamente porque há predominância no mundo de provas e expiações. Se a predominância ainda entre nós encarnados é de espíritos desajustados, viciados e infelizes, é lógico que a maioria dos desencarnados são assim. Se para que aqui a gente esteja na companhia e em grupos onde os espíritos já se afinam nos propósitos do bem, já têm ideais de fraternidade, e que para que isso aconteça a gente tem que ser muito seletivo, muito mais se dá em relação aos desencarnados. Porque, por exemplo, quando nós nos ligamos a determinada instituição espírita e ali encontramos um campo de sintonia, olhe, para que a gente chegasse até esse dia e até esse ponto, houve inúmeros trabalhos seletivos feitos consciente e inconscientemente por nós. Desde as áreas de interesses no campo espiritual ou religioso, desde pessoas que se viram de pontes para que mais adiante a gente tivesse encontrado o Espiritismo, houve todo um encaminhamento. Esse encaminhamento seletivo, porque o encaminhamento grosso que tem aí fora, ele leva muita gente para grupos de vício, grupos de festança todo fim de semana, grupos de aproveitar a vida, entre aspas, em termos materiais, sempre que possível. Os grupos aí estão cheios e atraem muita gente, encarnada e desencarnada. Para a vida ter, por exemplo, no momento atual, ter ele canalizado num grupo espírita, a gente não tem ideia de quantas interferências, intercessões, orientações que houve de espíritos para que a gente chegasse até ali e não tivesse se desviado para um desses outros tantos grupos que tem na humanidade. Às vezes, quando, por exemplo, eu chego ali na Coab 3, lá nas Rendeiras, dia de sábado ou domingo, a quantidade de bares e de grupos de pessoas naqueles bares, todo fim de semana estão lá. E não é um ou dois bares, são muitos bares. E eles ali estão na mesma sintonia. Estabelecida através de quê? Dessas companhias espirituais que nós temos aos montes. Companhias espirituais nos acompanham aos montes. Agora, na medida em que a gente começa a estabelecer um campo de mente, pensamento, emoções e vivências sadias, aí a gente começa a estreitar os nossos acompanhantes. Porque agora, ou eles começam a compartilhar conosco esse tipo de sintonia, ou aqueles que a sintonia contrária se desgostam e se afastam naturalmente, ou se não vão se converter. Porque se de fato nós estivermos bem alicerçados nos propósitos novos, quem anda conosco é do nosso time ou está na iminência de se converter. Em termos espirituais é o que a gente idealiza. Então é isso. E interessante aqui, finalizando a análise desse slide, quando ele disse que muitos dependuravam-se ao veículo. Veja, a gente entra no carro, o carro pode estar cheio de espírito em cima do carro. Olha, e esse tipo de situação é narrado em diversos livros, esse fato. Por exemplo, Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Pereira Franco, que fala sobre o carnaval lá no Rio, tem cenas semelhantes a essas de espíritos. O livro Libertação, de André Luiz, quando Margarida entra no carro, que vai com o esposo procurar um médico, um psiquiatra, que era um problema obsessivo, mas que eles tentaram de tudo, eram pessoas católicas. Quando eles entram no carro, o carro estava abarrotado de espíritos obsessores, que acompanhavam eles. Quando chegavam em determinado médico, os diagnósticos, as orientações eram tudo invertida, tudo trocada, porque estava havendo ali todo um trabalho, obsessivo, que quando a gente lê a obra, vai entendendo como os espíritos atuaram e resolveram a questão.
Mas o que eu quero acentuar é que isso que André Luiz colocou aqui, muitos livros mediúnicos deixam isso muito bem claro. É muito comum, dependendo de quem está entrando dentro do carro, as companhias que estão entrando dentro, por dentro e por fora. E alguns, dependendo da quantidade, vão até por fora em cima do carro. Bom, não havia, e André continua dizendo assim, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Ele se refere às vezes que ele veio visitar a casa dele, aonde ele não enxergava espírito nenhum pela rua. Só enxergou a casa e quando entrou em casa enxergou as pessoas que estavam nela. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para intensificação do poder visual. Ou seja, como nós lemos aqui no livro Os Mensageiros, eles receberam um tratamento magnético, André, para abrir as possibilidades de percepções visuais. Ou seja, não é porque a pessoa desencarnou que ela enxerga tudo quanto é espírito. De jeito nenhum. Vai enxergar aqueles que de fato guardem um nível de sintonia e frequência com ela. Muitos outros espíritos ela não vai ver. E sobretudo os espíritos elevados. Então André se refere ao fato de que quando ele veio à Terra, ele não viu esses espíritos andando pelo meio da rua, nem dentro da casa dele. Mas a gente não tem dúvida que estava cheinho de espíritos lá. Só que ele não teve a percepção. Pois não? Eu estava lendo, como é que os espíritos de umbral conseguem enxergar os ajudantes? Se não, a sintonia não está... Certo. É dito a nós, por exemplo, no livro Libertação, que para André e o guia espiritual dele ser visto por aqueles outros espíritos que estavam no lugar espiritual bem atrasado, de umbral para lá, eles não iriam ser vistos nunca. Para eles poderem ser vistos, eles tiveram que fazer um trabalho de mentalização para condensar o corpo espiritual e tornar possível de ser visto. Senão eles não seriam vistos de jeito nenhum. Então, numa missão que os espíritos elevados fazem nesses lugares, eles podem, através de um esforço que dá trabalho, que não é agradável, condensar as vibrações do corpo espiritual para atuar em lugares espirituais inferiores, quando é necessário eles serem vistos, porque senão eles atuariam sem ser vistos por ninguém. Quer dizer, é muito similar ao que, por exemplo, está acontecendo aqui entre nós. A gente pode ter aqui espíritos benfeitores, imperceptíveis à visão, mesmo que tivesse algum médio vidente, a não ser que esse médio vidente tivesse uma possibilidade que seria particular dele de perceber esses espíritos. Porque é um fato, quando nós estudamos a mediunidade, é que não é porque alguém tem evidência que ele vê todo espírito a toda hora. Porque se fosse, ele ficaria até doido. Em pouco tempo ele perderia o juízo. Mas não, ele vê em determinados momentos e dependendo do nível espiritual desses espíritos. Então, mesmo quando a gente está numa assembleia estudando, vai ter muitos espíritos que a gente não enxerga, mas sabe pelo conhecimento que eles estão. Isso, inclusive, nos oferece um material bem singular de trabalho, que é aquele de saber que, olha, você está sempre acompanhado. Então, cuidado no que você faz. Você está sendo visto. Você não só é visto pelos encarnados, você também é visto pelos desencarnados. Em todo lugar onde você estiver. Então, isso se traduz num senso de responsabilidade que, no caso de nós espíritas, naturalmente é para ser bem maior. Porque a gente tem o conhecimento e a certeza disso. Vamos ver aqui mais um slide. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras.
e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Então, André Luiz aqui ainda é mais preciso, ele diz assim, olha, e a quantidade não é menor do que gente encarnada, não. Depois, em algumas outras obras, tanto de André Luiz quanto de Emmanuel, eles chegam até a estabelecer uma proporção de que normalmente é 3 desencarnados para 1 encarnado. Então, não é o número de fato definido, não é nem 1 para 1, é 3 para 1. Então, uma casa onde normalmente moram 5 pessoas, nós podemos dizer que comumente convivem 20 lá dentro. Não é 5, é 20. Porque há uma população média de 3 vezes o número dos encarnados. E a questão maior é essa, é que quando a gente se refere à nossa casa, a gente pode ter uma coisa matematicamente definida. Qual é o tipo de ideias, sentimentos e vivências predominantes dentro da casa? Por aí você tem uma ideia dos espíritos que estão lá dentro. Aí é uma casa onde tem muita discórdia, é uma casa onde há muito desentendimento, pronto, você tem um retrato. Natural, porque é consequente. As vibrações, o magnetismo que nos vincula aos espíritos tem a ver com a predominância do teor de pensamento, de sentimento e de emoções que a gente tem durante o dia. O que predominar mais durante o dia, você tem uma ideia de quem lhe acompanha, tanto individualmente quanto familiarmente. O que predominar mais, você já tem uma ideia. Então, André Luiz deixa bem claro que ele ficou surpreendido, né, com essas observações, porque, inclusive, outra vez aqui ele salienta bem, não era o número de entidades superiores, inferiores. Porque a predominância no mundo que nós estamos é de espíritos inferiores. Para a gente manter um certo padrão mais constante de sintonia elevada, só com atenção e vivência no bem. Se a gente não tiver numa vivência do bem e não tiver atento, não se preocupe não. As companhias inferiores facilmente estarão mais com você do que as superiores. Porque as superiores vão exigir que você mantenha um índice de vontade e determinação em querer estar com eles. Se você não impõe essa vontade, outros dizem, estou aqui. Vamos aqui, né? Um cavaleiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Essa narrativa daí é vinculada àquela parte quando André Luiz e Aniceto chegam na casa de Isabel. Que a casa de Isabel, como é o título desse capítulo, era uma oficina de nosso lar. Dona Isabel era uma viúva, coisa que nesse centro tem muito pouco, né? Viúva, pronto. Dona Isabel era uma viúva e estava aí com seus 40 anos de idade, tinha 3 filhos e que ainda eram jovens, né? Parece que o mais velho tinha 14 ou 16 anos. Tinha um menino que tinha 12 e tinha uma filha menorzinha ainda que tinha 6. Tinha um de 16, um de 12, um de 9, um de 7 e um de 5. Jesus Cristo. Eram 5, então. São 5 filhos, mas 4 meninas e um menino. Bom, que ninguém reclame de dificuldades, porque, veja, ela era viúva, mantinha-se viúva há 3 anos, cuidando só dos filhos, vivendo de costura. Não sei se tinha outra coisa mais, mas acho que a predominância era de costura.
E a casa dela simplesmente era uma oficina espiritual, pelo nível de equilíbrio, de vibrações elevadas que tinha dentro da casa dela. E essa casa, a surpresa maior que André teve aí foi que, quando ele entrou na casa dele, foi abrir a porta e entrar, entre aspas, foi entrar. Só que aqui, nem abrindo porta, ele entrava, porque havia uma proteção magnética na casa. Resultado desse trabalho elevado de espiritualização de Dona Isabel. Não era qualquer espírito que entrava lá, não. Só entrava autorizado mesmo. Então, ele diz que antes as portas cerradas não ofereciam obstáculo nenhum. Ele entrava sem dificuldade. Ali vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Então, esse sistema vibratório que ele se refere aqui é de vibrações magnéticas e espirituais constituídas pelo que era feito e vivenciado dentro daquela casa. Em verdade, isso que a gente aprende nesse livro de André Luiz, como eu tinha dito aqui a princípio, é para a gente se contextualizar. E para se a gente contextualizasse nisso, a gente teria que dizer o seguinte: e por que minha casa não é assim? Ou o que é que falta para que ela seja? Porque esses conhecimentos que são trazidos nesses livros, eles são para nos instigar à reflexão. Por que é que a casa dela era desse jeito? E tinha essa proteção e tinha todas essas companhias espirituais elevadas. E por que a minha não seria? E o que é que eu poderia fazer para que a minha o fosse? Cumprir o dever moral. Constante, né? Ela tinha a prática também do evangelho no lar constante, como a gente mais adiante vai ver. E ela tinha tido com o esposo e transmitia para os filhos um nível de equilíbrio, harmonia constante, mesmo tendo um filho adverso, né? Eu tinha um filho lá que era a ovelha negra, né? Como se diz popularmente. Era porque as filhas vieram como sendo realmente tuteladas de nosso lar. Mas tinha um filho que tinha vindo das trevas e estava lá, né, face à misericórdia das leis divinas e a possibilidade que era oferecida de tentar reeducá-lo, porque ele era bem contrário ao bem, tá? E justamente porque estava naquela época, né, de pré-adolescência, né, de querer botar as garras do lado de fora mesmo. O Joãozinho, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Vejam quem era Dona Isabel, né? Não era, mesmo vivendo, claro, no maior anonimato, devotada só à família, mas era um espírito que, trabalhando efetivamente no bem, irradiava permanente luz. E essa luz, como nós aprendemos, tem tudo a ver com os valores espirituais que nós alimentamos pelo pensamento, a partir do pensamento, né? O tipo de leitura, as concepções mentais que a gente faz durante o dia, os programas que assiste, aonde a nossa mente encontra sintonia, tudo isso se reflete no material que pode ser de luz ou de trevas. É muito comum no mundo materialista que nós estamos a elaboração dos teores baixos, dos trevosos. Então, aquilo que muitas vezes é desembocado pelas novelas, pelos filmes, né, pelos envolvimentos com as redes sociais, acabam muitas vezes estabelecendo níveis de vibrações bem baixos, negativos
e obscuros. Aqui, Dona Isabel, voltando ao texto, poderíamos até dizer, em resumo, que ela era luz, porque da fronte, da testa, do tórax, do peito, do olhar e das mãos, ela irradiava luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. André viu ela, né? Disse, que espírito é esse aí encarnado? Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar. Mas a Aniceto adiantou-se, esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total. Então, Dona Isabel também tinha possibilidades mediúnicas na área da vidência bem ativas. E ela não, pelo que a gente vê, ela não tinha visto eles exatamente, mas tinha sentido a percepção que tinha chegado visitas elevadas dentro da casa dela, fora as habituais, porque habitualmente ela já tinha visitas elevadas, mas havia chegado o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, que era um grupo de 3, e ela percebeu que algo, de certo modo, nós mesmos, pelo menos boa parte de nós, sem ter essas possibilidades de evidência e nem as virtudes de Isabel, dependendo de como a gente estiver num nível de serenidade, de paz interior, a gente, em casa ou em qualquer ambiente, a gente pode perceber, sentir alguma coisa diferente, que às vezes pode ser boa e às vezes pode ser desagradável. Geralmente essas sensações ou percepções desagradáveis, elas são geradoras de certo incômodo, de certo calor, de certa instabilidade. E as percepções, ou mesmo que puramente psíquicas, de espíritos elevados, muitas vezes se traduz numa brisa suave, numa sensação de bem-estar, a pessoa está lendo ou está em algum ambiente e quando olha tem aquela sensação boa. Normalmente é algum nível de percepção de espíritos do bem que chegaram ali próximos a nós, ou familiares, ou espíritos afins conosco. Pois não? Você fala, não. Não, tem um fungado aqui, que é um coral. É um coral, é? É um coral aqui. Eita. Vamos aqui para mais um slide. Nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens. Veja a proposta que André Luiz diz aí a todos nós, viu? Porque o livro se destina a todos nós, de que a espiritualidade, o que ela mais deseja é que tenha pessoas que se abram em termos de sensibilidade a serem âncoras, pontes para que os espíritos do bem realizem obras meritórias e elevadas entre nós encarnados. E aqui ele coloca bem claro dois substantivos importantes, né? Corajosos e abnegados, aliás, adjetivos, corajosos e abnegados. Por que corajosos? Hoje, se nós formos fazer uma comparação rápida com o cristianismo primitivo, não precisa de coragem para enfrentar leões nos círculos romanos, mas precisa de coragem para vencer o materialismo. Precisa de coragem para vencer
a impregnação psíquica grande que está sobre toda a humanidade em termos de satisfações instintivas, materialismo, busca desenfreada de, numa existência só, usufruir o máximo de prazer que o corpo possa dar. Porque é isso que é colocado pela sociedade em que nós estamos inseridos. E para a gente vencer isso, é preciso coragem. Pode até a gente achar que mais coragem. É porque nós trazemos, até pelas experiências encarnatórias passadas, muitas impregnações nefastas no vício, na posse e na ilusão da matéria. Então agora, mesmo tendo recebido muita luz através da doutrina espírita, mas essa luz precisa ganhar profundidade, senão ela não supera as trevas que a gente traz do passado. Tem que haver penetração, profundidade, e aí coragem para vencer o materialismo. E depois, abnegação. Abnegação que significa, entre outras coisas, renúncia, e às vezes grande, para os ideais de espiritualização em nós. Então, por exemplo, nós mesmos, quando se tem um compromisso com a reunião espírita, por exemplo, uma reunião mediúnica, ou até mesmo uma reunião de preces e vibrações, como a gente está, para ter um compromisso sério de não faltar, ou raramente faltar, exige abnegação. A gente vai ter que renunciar a algumas coisas. E muitas vezes, num dia que pode coincidir com problemas ou dificuldades familiares, e aí a gente fica entre, eu estou com um problema na família e tenho um compromisso espiritual. E agora? E agora? Como fazer para não ser enganado pelo ego ou pelos valores transitórios da matéria? Tem que estar com a sintonia boa. Porque muitas vezes a gente pode conciliar e dizer, não, eu vou para o trabalho que eu tenho, vou deixar alguém sob o cuidado de outrem, enquanto eu estiver na reunião, mas eu vou ao compromisso. E se sentir muito bem agindo assim. Outro pode dizer, não, colide com a minha família, primeiro a minha família, e não pensar em nenhuma outra alternativa. Porque quando se tenta todas as alternativas e não há nenhuma, e você está entre cuidar de um familiar imediato ou não, não há dúvida que você vai cuidar do familiar, mas depois de tentado todas as outras alternativas que não impeçam o compromisso que você já tinha. É esse o sentido. Para que você possa estar num nível de consciência de paz e de dever cumprido, consigo mesmo, com a própria consciência, isso se torna indispensável. Porque, olha, em inúmeras situações a gente é chamado a ter coragem e abnegação. A dizer, puxa, que compromisso eu fui arrumar, hein? Eu agora, uma viagem dessa ou não sei o que, eu tenho que não ir para essa viagem, ou eu tenho que não dar tal assistência porque eu estou com um compromisso. Você assumiu um compromisso. E vai precisar ter abnegação e renúncia. A fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens. Então é aquilo. Colocadas prioridades, que para o espírita as questões espirituais, em inúmeras vezes, é para ser colocado como prioridade. Fica fácil de resolver as que são adjacentes. Quando a gente tem a prioridade, se define por ela. Nós vamos entrar agora, pronto, é o último item desse capítulo. Oficina de nosso lar, acho que a gente vai terminar em oficina mesmo. Aliás, deixa eu ver se é isso. Não, esse aqui já é o início de culto doméstico, é o início. Pelo menos a gente inicia o capítulo 35, culto doméstico. As meninas,
são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior, né? E aqui a gente vai só tecer algumas considerações sobre essa situação que muitas vezes acontece em muitas famílias. Então, há muitas famílias que, pelas possibilidades espirituais, se comprometem a, quando estivessem encarnados, receber na família consanguínea um espírito que não tinha a ver com essa família, como um trabalho de renúncia, né, de intercessão, muitas vezes, de outros espíritos vinculados a nós, para que fosse recebido aquele espírito, porque às vezes se dá isso. Há todo um trabalho intercessório que tanto acontece na terra quanto no plano espiritual. E aí a família recebe alguém que é aquela pessoa diferente. Quando essa diferença não é tão gritante, ótimo. Mas a gente nota nesse capítulo que nós iremos estudar em outra oportunidade, que o menino não era flor que se cheire. Porque ele ainda não era sequer um adolescente, mas queria tomar iniciativas que nem teria capacidade de tomar, e eram que tipo de iniciativas? Péssimas. Porque era feito o culto do evangelho no lar, em determinado local da casa, que era uma garagem, mas que funcionava com outros objetivos, e a ideia do menino era alugar a garagem, porque a família estava passando por aperto, e assim teria mais renda para botar de comida dentro de casa. Então o menino não era flor que se cheire. E aí o que é que denota em termos de lição para nós? O cuidado com os filhos, muitas vezes quando as tendências instintivas não são boas ou positivas, ele começa a expressar. E os pais têm que estar atentos aí, cortando as arestas, principalmente na fase da infância. Como, aliás, acontecia com Dona Isabel, que era bem firme com ele, disse, olha, nem invente, viu? Tem essa história aqui não. Bom, esse é o capítulo que fica para nós ainda compartilharmos noutra oportunidade. Vamos pelo horário para a prece, né?